Olá, gente. Bom, arrumei uma coisa mais prática, porque aquele negócio tão grande na minha orelha não estava dando certo não, estava me incomodando. Eh, Estamos aqui para mais uma leitura, né, e hoje eu vou fazer uma leitura diferente novamente, porque depois de Rosh Hashana, nós entramos no período do Yom Kippur. Daqui 5 dias, nós vamos ter as celebrações do Yom Kippur. E Yom Kippur é o dia em que choramos as nossas iniquidades e pedimos ao Eterno perdão pelos nossos momentos difíceis, em que nós deveríamos confiar e não confiamos. Pedir perdão pelas nossas faltas, os nossos momentos, né? É um ano que o Eterno pediu para ser dedicado a Ele. Nós falamos sobre isso a semana passada. Essa semana, não sei. O dia de Yom Kippur. O dia em que devemos nos curvar, né, diante da presença do Eterno e nos redimir. Em Israel era um dia, não era só um dia, começa tem o dia anterior, né, a, o pré-dia, né, o Eve, que chama Eve, né, ah, é, como no Natal, por exemplo, tem o dia de Natal, mas tem o dia anterior ao Natal, né, que se comemora da noite para o dia. Então, em Israel, como o dia começa às 6 da tarde, agora do pôr do sol, então começa um dia antes, né, gente? Então, dia 10 ou dia 11. E depois ainda continua, porque depois tem a festa das cabanas. E o povo já está lá nos jejuns e nas orações, né? Porque é um tempo de chorar as angústias de Jacó. Nós já falamos sobre isso no vídeo, dos vídeos anteriores, então não vou falar sobre isso agora, né? O que é Yom Kippur, que eu já falei. Mas uma das coisas que acontece nesse período da agora até Yom Kippur, até a noite, né, que antecede ao dia do Yom Kippur, é feita uma leitura. E essa leitura nós vamos fazer agora, porque eu quero que vocês pensem nessa leitura todos esses dias, daqui até Yom Kippur. Moisés, quando o Senhor disse para ele, Moisés, você não vai entrar na terra, e eu quero que você se despeça do povo. Então Moisés reuniu todos os cabeças, né? Todos os cabeças e falou para eles, nós vamos ter uma solenidade ao Senhor. E nessa solenidade, nesse dia, eu vou ler tudo que o Altíssimo mandou eu escrever. E o Altíssimo falou para Moisés, Moisés escreve um cântico para que Israel decore esse cântico. E durante a festa, tanto da festa de Rosh Hashana como até a festa de Yom Kippur, eles cantem isso todos os dias. E Moisés, naquela noite, escreveu esse som, essa música. E Moisés leu todos os preceitos que o Eterno falou um dia inteirinho, gente. Começou no nascer do sol e foi até o pôr do sol. Moisés reuniu todo o povo em volta dele, em volta ali da tenda, onde o Senhor falava com Moisés. E da porta da tenda, com a presença de Josué do seu lado, que o Senhor havia dito para Moisés que Josué seria aquele que levaria o povo e lutaria
para botar o povo dentro das terras. E Moisés naquela noite escreveu. E ele ensinou para o povo o cântico do Senhor. Mandou que ele escrevesse. Nós vamos ler esse cântico de Moisés. Eu vou ler, porque eu não sei cantar do jeito que os judeus cantam, mas eles cantam esse cântico. Tá? Todos os dias, qualquer sinagoga que você for essa semana, no Brasil, eles estarão cantando Deuteronômio, capítulo 32. Então vamos lá. Inclinai os ouvidos, ó céus, e ouça a terra as palavras da minha boca. Esse foi um cântico, gente, cantado. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra e como gotas de água sobre a relva. Olha que coisa mais linda. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juntos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Olha que tristeza, gente. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Isso nos lembra a gente mesmo hoje, né? Lembra a terra como ela está. Nós somos como mancha, perversos, distorcidos. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Gente, esse canto deveria ser cantado por todas as gerações. Todos os filhos de Israel deveriam decorar esse cântico e cantar, para que eles se lembrassem e percebessem como nós somos perversos, distorcidos, uma mancha. Versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Gente, isso aqui é bem escatológico, isso aqui é bem espiritual. Olha o que Moisés disse. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Israel nem existia ainda. Jacó nem havia nascido, nem Abraão. Nos dias de Adão, o Eterno já distribuiu as heranças para os povos. Nos dias de Adão, o Eterno já sabia onde é que ele ia colocar a Rússia, onde é que ele ia colocar o Brasil, aonde é que ele ia colocar Israel, aonde é que ele ia colocar os Estados Unidos. Lá, nos dias de Adão.
Olha aqui, versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como menino dos seus olhos. Ele está dizendo aqui da época que Jacó fugiu do seu irmão Esaú e deitou naquela pedra para dormir no meio do deserto. E aí o Senhor apareceu a Jacó naquela escada e disse a Jacó que naquele lugar onde ele estava, ele deveria erigir depois, muito tempo depois, um templo ao Senhor. Olha como é que o Eterno trabalha. Ele disse para Jacó, gente, 500, 600 anos antes de Salomão edificar o templo. Jacó nem imaginava que um dia um rei sairia das suas entranhas e que naquele lugar onde ele colocou a cabeça e o Senhor apareceu naquela escada, iria ser construído um templo. Vamos ler o versículo 10 de novo? Achou numa terra deserta, era completamente deserta, não existia nada naquele lugar. E num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como menina de seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Acho que eu pensei muito aqui. Deixa eu dar aqui. Nossa, pensei muito. Assim, ó Senhor, assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus externo. Falando com relação a Jacó. Né? Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da pura pederneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Gente, Moisés está falando de uma época que Moisés nem iria estar lá. Ele está profetizando aqui. Moisés está no versículo 11, profetizando o que iria acontecer com Israel. Olha aqui. Assim o Senhor os guiou e não havia com eles Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da pura pederneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e o vinho puro. Ele está dizendo o que aconteceria com Israel quando eles entrassem na terra. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste e engordaste e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Olha como é que Moisés
profetizando o que aconteceria com Israel no futuro. Moisés não estaria lá, mas o Senhor mostrou para ele o que aconteceria com o seu povo. Versículo 15, vamos ver de novo? Versículo 15. E engordando-se Jesurum é um outro nome para os filhos de Israel, deu coices e deixou a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Gente, você imagina o que Moisés não sentiu quando ele profetizou isso? Ele disse, meu Deus, tudo que eu fiz por esse povo, tudo que o Eterno fez por eles, eles vão jogar tudo no lixo. E foi o que aconteceu. Moisés deve ter pensado, meu Pai Eterno, o que eu fui fazer diante desse povo de hoje? Eu devia ter deixado eles lá dentro. Versículo 16, vamos ver novamente. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Olha o que Moisés estava dizendo aqui. Moisés estava dizendo, gente, vocês, olha, o Eterno é tão incrível que ele falou para o povo o que poderia acontecer, o que iria acontecer com ele no futuro, mas o povo parece que estava surdo, mudo, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada. O Senhor estava aqui alertando o povo, olha, toma cuidado, isso pode acontecer. O que aconteceu, né, gente? Nós já estudamos os profetas e vimos como é que foi o que aconteceu na época dos profetas. Como é que os reis fizeram pecar a Israel, provocando o Senhor dentro do próprio templo que Salomão erigeu, sacrificando a ídolos. Esqueceste-te da rocha que te gerou. Quem gerou Israel? Foi o Senhor que tirou Abraão da terra lá dos caldeus. Versículo 18. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles? Verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos de quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Isso está relacionado para nós, viu? Está relacionado conosco. O Senhor despertou Israel a ira agora. Um povo que não é povo. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, consumidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardentes venenos de serpente do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem encandecido. Lá vai isso aqui encher de novo. Eu disse,
Por todos os cantos o espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Não foi o que o Senhor fez no ano 70? Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os meus adversários não se iludam e para que não digam a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselho e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm. O seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que revelaram o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso sem nem desamparo. Não. Versículo 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. Onde dirá, onde estão os seus deuses, a rocha a quem confiavam? De cujos sacrifícios comiam gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que me escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue de seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele, Josué, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras da lei. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. A vida de Israel estava nas palavras que Moisés disse a eles, mas eles não ouviram como Moisés mesmo profetizou. Porque por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vi a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás.
e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Gade, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Esse é o capítulo que os judeus hoje, que os israelitas hoje, leem todos esses dias, do primeiro dia de Rosh Hashanah até o último dia de Yom Kippur. Eles têm que cantar esse trecho todinho. Todo esse capítulo 32 são 52 versículos. Eles cantam ele todos os dias. Porque foi essa a determinação do Eterno e a determinação de Moisés, que eles cantassem e que os filhos decorassem esse cântico. Porque desde o comecinho do primeiro versículo até o último é verdadeiro e aconteceu exatamente como Moisés profetizou. Para que o povo, num futuro remoto como é hoje, se lembre de que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele diz alguma coisa, a palavra dele não volta atrás. Agora, o povo hoje que lê e canta Deuteronômio 32, lembra de tudo o que aconteceu e fala, realmente, Moisés era um profeta. Ele viu o que iria acontecer durante 4.000 anos. Gente, Moisés viveu há quase 4.000 anos atrás. E tudo que Moisés profetizou aí, há quase 4.000 anos, tudo se cumpre. Tudo. Todas as vezes que eu leio esse capítulo de Deuteronômio, não tem como não chorar. Porque eu percebo o que o Senhor disse ali, através de Moisés, a profecia de Moisés, quando ele disse que nós somos, como é que ele chama, né? Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. É assim que ele fala que nós somos, ou sem entendimento, falta de conselhos. E outra coisa que ele fala aqui, que nós somos, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Tem alguma diferença de nós hoje? Nenhuma. A profecia de Moisés está se cumprindo até hoje. Até hoje. E nem a vinda do Messias Jesus de Nazaré mudou essa história, porque a igreja hoje está assim, perversa e distorcida. Gente, como é que pode uma igreja hoje, nos nossos dias, apoiar um comunismo? Como? Como é que a igreja não vai contra o matricídio? Não vai contra o aborto? Como? Como?
É uma nação perversa, nós somos um povo perverso, eu disse assim. Estamos distorcendo todas as verdades que estão aqui. Apoiando adolescentes e crianças a fazerem uma reversão sexual. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Essa semana passada, uma dessas pessoas que fez essa coisa, ela cometeu suicídio, pulou no cano, nessa água gelada, morreu. Era famosa, aparentemente muito feliz, e se jogou no tanque. Acharam o corpo dela uma semana depois. Você imagina esse povo aí fazendo isso, querendo implantar como lei uma coisa dessa. Que Deus tenha misericórdia de mim. Leia Deuteronômio 32 essa semana, todos os dias, e pede a misericórdia do Eterno para a nossa nação, para o nosso mundo, não só o Brasil, mas o resto, todo mundo. China, Rússia, Ucrânia, Israel, os palestinos, que eu acho que não tem muito jeito não, mas o Senhor manda a gente orar por todo mundo, então vamos orar por eles também, quem sabe no meio de alguns, né? Como o Senhor tem se manifestado no meio de alguns. O Senhor tem buscado pessoas do mundo muçulmano. Jesus de Nazaré desce e conversa com eles, aqueles que o Senhor quer resgatar. Então oremos para que aqueles que o Senhor queira resgatar, eles estejam disponíveis para o resgate. Tá bom? Que o Senhor te dê uma boa tarde, um bom dia, um bom sábado, um bom domingo aí no Brasil. Desculpe as minhas lágrimas, mas não tem como não chorar, gente. É muita tristeza que está acontecendo no mundo. E ver essa realidade para um profeta. Né? Você tem que ser igual a Isaías, Jeremias, né? O que Isaías falou? Senhor, o que eu faço agora? Quando ele viu o seu próprio querubim, ele disse, meu Deus do céu, eu tenho um lábio impuro, eu habito no meio de um povo impuro. Que o Senhor purifique os nossos lábios com brasa viva. Tchau, tchau.